Boa tarde a todos, capaz de ser sobre nossas vidas, amém? Vamos lá, quero falar três coisas pelo qual os fariseus não gostavam de Jesus. Não é porque Jesus fundou uma nova religião, não é por causa disso. Porque havia outras religiões ali, então isso não significa nada, tá? Então não era esse o motivo. O motivo é que Jesus começou a fazer a obra de Deus, tá? Principalmente aquilo que eles mais gostavam, que era a questão de Moisés. Jesus começou a colocar em prática e eles não sabiam colocar em prática. Então, para eles, Jesus era alguém que poderia acabar com a reputação deles, tá? Não era nem por causa de Moisés, tá? Por causa que eles temiam que Jesus pudesse roubar a cadeirinha deles, tá? O poder deles. Porque eles eram muito reconhecidos pelo povo, e muito temido também. Aí chega, de repente Jesus chega, começa a fazer a obra de Deus, começa a mostrar a obra que Deus deu a Moisés, definitivamente como ela tem que ser colocada. E eles, né? Nossa, isso pra eles é algo que não poderia acontecer de jeito nenhum, né? Então, para não roubar a cadeirinha deles, né? Para que Jesus não viesse roubar a cadeirinha deles, né? Digamos assim, não viesse pegar a reputação deles, né? Como os sacerdotes e tal. Então, eles preferiam tirar Jesus de circulação, porque é isso que acontece até hoje, tá? Tem pessoas aí que tem inveja do teu crescimento, tem inveja daquilo que você faz. Aí tenta apagar você, né? Tenta apagar você do tipo, apagar o teu brilho, né? Colocar você lá pra baixo. E isso acontece em todos os lugares. Então, isso é uma das questões pelo qual eles não gostavam de Jesus por causa disso, tá? Não era nem por causa de Moisés, nem por causa de Bíblia, nem por causa de Alcorão, sei lá o que for. Não era nem por causa disso, não. Porque Jesus começou a mostrar trabalho. E eles não mostravam trabalho nenhum. Eles só queriam fama, mas eles não queriam trabalhar de jeito nenhum. Eram preguiçosos, tá? Melhor dizendo, preguiçosos. Aí Jesus começou a trabalhar, fazer a obra de Deus, e eles não faziam a obra de Deus. Eles faziam, pegavam alguns trechos e se diziam grandes mestres, né? Que na verdade não eram nada, né? Quem era o grande mestre, o grande sacerdote, o sumo sacerdote é Jesus. Então Jesus veio cumprir toda a lei debaixo da graça. Então, vamos lá. Então, eu quero falar três coisas aqui pelo qual eles não gostavam de Jesus. Primeiro, que era a guarda do sábado. Que a lei fala, né? Lembra de santificar o dia de sábado. Então Jesus começou a trabalhar no sábado, tipo, não fazer, não arrumar casa, não fazer comida, não era nada disso. Simplesmente Jesus curava nos sábados. Então para eles não poderia acontecer isso, tá? Aí Jesus sempre fala para eles, tá, mas é melhor o quê? Deixar morrer ou salvar, né? O que vocês preferem? Que eu deixo morrer essa vida, essa pessoa, só porque é sábado, ou eu salvo? Então, e para Deus, né? Para Deus uma vida é muito mais importante do que um dia, tá? De um dia da semana, de um dia qualquer. Então Jesus, ele veio para transformar vidas, veio curar vidas, tá? Então eles não gostavam de Jesus por causa disso. Que era uma lei muito rígida que Moisés trouxe, né? E eles se diziam ser seguidores de Moisés e tal. Para eles, né? Qualquer tipo de função, qualquer tipo de trabalho no sábado não poderia acontecer, nada. Então eu tinha que ficar sentadinho, olhando, sem fazer nada. Tudo bem, mas se tiver uma pessoa morrendo ali, não interessa, é sábado. É sábado, e se morrer é porque Deus quis levar. Se não morreu naquele dia é porque ainda havia chance de salvar, mas aí tinha que esperar vir o outro dia. Era mais ou menos isso que acontecia para eles, porque, né, era dia de sábado, eles não podiam mover uma palha, né? Pois é. Só que Jesus não é assim. Jesus veio para salvar vidas. Porque para ele uma vida é muito mais importante que um dia. E para Deus é a mesma coisa, porque Deus é o criador da vida. Mas vamos lá. Então, o sábado para eles, que Jesus começou a trabalhar, então esse era um dos motivos pelos quais não gostavam de Jesus. Pode ver que muita perseguição que aconteceu ali era por causa das curas de Jesus que ele fazia no sábado. Então, se você for observar,
era por causa disso também. Outra questão é que Jesus, o dia que eles foram, né, o dia que Jesus foi ao templo, né, e ali havia muitos cambistas, muitas pessoas ali praticando coisas ilícitas ali. Aí Jesus pega um chicote e expulsa todos os cambistas, né? Então eles ficaram indignados com isso, porque aquilo ali era a fonte de renda deles, né? Tanto dos fariseus quanto do governo, né? O povo que era dos fariseus praticamente, né? Tava tirando a fonte de renda deles, né? Pode observar que várias vezes também citam nessa questão. E uma delas é que um deles lá pega um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus, né, e pergunta: mas teu mestre aí não paga imposto e tal. Aí Jesus fala, né? Aí o Pedro fala: não, paga, né? Paga sim, paga. Ah, tá. Aí Pedro chegando em casa, Jesus fala: tá, mas é lícito que os da casa paguem imposto ou os de fora? Ah, os de fora. Então os da casa, né, são isentos? Sim. Então tá. Então vai lá, pega um peixe, e ali você vai encontrar um denário, paga o meu, paga o teu imposto. Na verdade Jesus não precisava pagar, mas tudo bem, já que Pedro falou que ele pagava, então ele tinha que fazer, né? Infelizmente, mas tudo bem, mas vamos lá. E outra questão é que, né, que Jesus pega uma moeda e ainda fala, ainda não nessa ocasião, em outra ocasião, que Jesus fala, né, pra eles, de que essa esfinge, né? Aí fala: isso é de César, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, tá? E outra coisa é que Jesus também não pedia dízimos e ofertas, tá? Ele não pedia nem dízimos e nem ofertas. Então isso é uma das coisas que eles não gostavam de Jesus por causa disso. Jesus, ele não pedia dízimos e ofertas, ele não aceitava essas coisas. Ele não fazia, instruía os seus discípulos a fazer o mesmo, tá? Enfim, então dízimos e ofertas era outra questão dos fariseus. Eles não gostavam de Jesus por causa disso, tá? Se você observar, tem várias perseguições de Jesus por causa disso também. E como eu te falei para vocês, tá? Tem várias coisas aqui dentro, mas eu quero trazer apenas 3 coisas. E outra coisa é algo muito importante. Essa é a mais importante de todas, tá? Que é o nome de Deus. Que a lei fala, né? A lei diz o seguinte: não falar o nome de Deus em vão. Mas preste bem atenção, não falar o nome de Deus em vão. Não está dizendo que não pode falar o nome de Deus. É bem diferente. Hoje os judeus, eles não falam o nome de Deus. Não pode ser pronunciado. Eles não gostam que pronuncie o nome de Deus. Então a lei diz que não pode pronunciar o nome de Deus, mas não pode pronunciar em vão. É bem diferente, tá? Bem diferente. Deus não proíbe que ninguém pode pronunciar o nome dele. Só não pode ficar aí pronunciando em vão. Qualquer coisinha que acontece, falar o nome dele, tá? Então essa é a diferença. Só que isso não é só de hoje. Os fariseus também praticavam essa questão. Eles não ficavam pronunciando o nome de Deus à torta direita, porque a lei fala que eles também não souberam interpretar. Mas Jesus pronunciou várias vezes e eles não gostavam disso. Eles não pronunciavam o nome de Deus, mas Jesus pronunciava para todo mundo souber, para todo mundo entender, ouvir o nome de Deus. Deus fala a Moisés: eu sou. Então Jesus fala várias vezes aqui, ó, lá em João 4:26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. João 6:20. Mas ele disse-lhe: sou eu, não tenha medo. João 6:35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. João 8:24. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. João 8:28. Então Jesus disse: quando vocês levantarem
o Filho do Homem, saberão que eu sou. Então tem várias coisas aqui que eles não gostavam. É que Jesus começou a pronunciar o nome de Deus. E eles não gostavam disso. Porque Jesus estava mostrando quem era o Pai, o nome do Pai. E Jesus não falava em vão. Jesus falava o nome de Deus. Aí os judeus disseram, não, a gente não pode pronunciar o nome de Deus. Não. Vocês estão olhando a lei da mesma forma que os fariseus. Olharam a lei, mas não sabem interpretar. Tá? Não sabem interpretar. Porque a lei diz, não falar o nome de Deus em vão. Não está dizendo que você não deve pronunciar o nome de Deus. Então por que você esconde do povo o nome de Deus? Ah, mas é para eles não falar o nome de Deus em vão. Ah, mas aí isso aí cabe a cada pessoa. Vai depender de cada pessoa. Se for castigada, é aquela pessoa que vai ser castigada. Tá? É aquela pessoa que será castigada se for no caso de castigo, se começar a pronunciar o nome de Deus em vão. Mas Deus não disse que você não deve pronunciar o nome dele. Deus fala que não é para você pronunciar em vão. Aí como é que você vai acreditar em quem você não sabe nem o nome? Como é que as pessoas vão conhecer a Deus se elas não sabem nem o nome dele? Como é que as pessoas vão pronunciar o nome de Deus, se for no caso, em vão aqui, se elas não sabem nem o nome dele? Nem em vão, não tem nem como pronunciar porque não sabe nem o nome. Aí, vocês querem guardar o nome de Deus por quê? Se vocês não querem pronunciar, problema de vocês, mas mostrem o nome dele para todos. Não precisa nem pronunciar com o nome, mas escreve aí o nome dele e quem lê vai pronunciar o nome dele. Deixa as pessoas souber o nome de Deus. Vocês é que estão interpretando errado. Porque a Bíblia diz não falar o nome dele, o nome de Deus, em vão. Mas não significa que você não deve pronunciar o nome de Deus. Porque você pode pronunciar o nome de Deus quando você estiver em perigo. Quando você precisar de algo, de uma ajuda, aí você é obrigado a falar o nome de Deus. E você não está pronunciando em vão. Quando você precisa falar o nome de Deus, você fala. Não é pecado. Pecado é você começar a pronunciar em vão. Começar a dizer o nome dele para qualquer coisa que aconteça na vida. Até mesmo quando você, tropicar na calçada ou, sei lá. Aí sim. Quando você não conseguir fazer algo que você mesmo, provocou. Ou usar o nome de Deus para qualquer coisa. Não, aí é com você. Mas não guardem o nome de Deus. Não guardem, que eu digo, não escondam, quer dizer, o nome de Deus. Se você não quer pronunciar, não pronuncie. Mas mostre. Porque isso aí vai depender de cada pessoa. Vai do respeito de cada um. Você não vai ser culpado por causa disso, porque a Bíblia, ou seja lá o que for que você tem, não sei se é o Corão ou Torá, porque na Torá também está escrito a mesma coisa, não pronunciar em vão. Você não precisa esconder, porque o nome de Deus tem que ser revelado. Você não vai ser culpado. Você será culpado caso você pronuncie em vão toda hora. Se é que vocês, acho que isso é perigoso e tal. Mas isso vai depender de cada pessoa. Então esconder pra quê? Pra que esconder? Mas é que para as pessoas não falarem em vão.
Pô, mas eu já falei, vai depender de cada um. Porque uma hora ou outra as pessoas vão saber. Uma hora ou outra as pessoas vão conhecer o nome de Deus. Aí vai de cada um. Vai de cada um. Então, então se vocês dizem realmente que guardam todas as leis de Deus, porque a lei de Deus também fala amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fala não falar o nome de Deus em vão, lembrar de santificar o dia de sábado, honrar pai e mãe, né? Não matar, não cometer adultério, não roubar, não prestar falso testemunho contra o próximo, não desejar a mulher do próximo, não desejar qualquer coisa que pertence ao próximo. Mas observa também isso aqui, ó, não prestar falso testemunho. Você mente? Então você quebrou todas as regras. Você quebrou todas as leis. Então você diz que guarda o sábado. Você diz que não pode pronunciar o nome de Deus. Você diz que honra o pai, mas você mentiu. Mente para as pessoas. Mente para todo mundo. E aí? Você quebrou todas as regras? Você quebrou todas as leis? Aí você está sendo culpado por tudo. Por causa de um erro. Por causa de um errinho aqui, ó, que você cometer, você quebra todos. Está escrito em Tiago 2. Vamos lá em Tiago 2 e vamos ver. Aqui, ó. Caros irmãos, como crentes em vosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as como preconceito ou parcialidade. Se por assim dizer entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajado roupas caras, e ao mesmo tempo entrar uma pessoa pobre vestindo roupas velhas e sujas, e tratardes com atenção especial ao homem bem trajado, e honrares, dizendo, eis aqui um lugar digno da tua pessoa, assenta, pois, mas disserdes ao pobre, tu podes ficar ali em pé, ou assenta-te no chão, próximo ao estrado onde ponho os meus pés. Então aqui que está falando o quê? Então se alguém entrar na tua sinagoga, ou alguém entrar dentro da tua igreja, no teu templo, seja lá o que for, alguém rico, alguém famoso, alguém que tem poder aquisitivo e tal, aí você olhar para eles, olha, sente-se aqui no meu lado, ou sente-se no lugar de destaque e tal. Aí de repente chega um pobre, né, que não tem onde cair morto, como diz, né? Se senta um pobre do teu lado, aí você, não, aqui você não deve sentar, você tem que sentar lá na porta, ou ficar em pé, ou seja lá o que for, mas não se senta aqui porque você está sujo, ou você está maltrapilho, ou você, enfim, você está fazendo o quê? Acepção de pessoa. Você está tratando ela como indigente. Você está fazendo diferença de pessoas. E Deus não se agrada disso. Isso significa que você não está amando o próximo. Por quê? Porque está escrito lá no 10. Tiago 2, capítulo 2, versículo 10. Diz o seguinte: porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Você está entendendo? Porque lá no 8 fala, tá? No 2, 8. Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrado na Escritura, e que ordena, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Se todavia tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecado, e sereis condenados pela lei, como transgressores. Ou seja, se você pratica a diferença de pessoas, você está
contrariando a própria lei, que é amar ao próximo. Aí o que acontece? Você quebrou todas as leis. Então isso serve para tudo, tá? Até mesmo para aqueles que guardam o sábado. Que você diz que guarda o sábado, mas você você faz acepção de pessoa, você rouba, ou você adultera, ou já adulterou, ou adultera. Que adultério não é somente aquilo que você acha que é, mas tem de várias formas. Você deseja a mulher do próximo, ou talvez você deseja as coisas dos outros, ou você não honra nem seu pai nem sua mãe. Então, se você quebrar qualquer lei aqui, ó, esse teu sábado aí, como você diz que guarda, para Deus não é nada, tá? Você acabou de quebrar o teu sábado. Você quebra o teu sábado. Então, meu amigo, eu prefiro ficar com aquilo que Jesus nos mostrou, que é a graça. Porque a lei de Moisés, ela foi cumprida, a Bíblia diz. O próprio Cristo, a própria palavra de Deus fala que Jesus guardou toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei debaixo da graça. Então, se ele veio para cumprir toda a lei debaixo da graça, porque depois da lei veio a graça, então ele trouxe a graça para nós. Então nós somos livres do peso da lei, das ordenanças. Não que você deve viver de qualquer jeito, mas você é livre. Porque você é livre para amar as pessoas. Porque Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a ti mesmo. Sabe por quê? Porque veja só. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não falar o nome de Deus em vão, lembrar de santificar o dia de sábado, honrar o pai e a mãe, não matar, não cometer adultério, não roubar, não prestar falso testemunho contra o próximo, não desejar a mulher do próximo, não desejar qualquer coisa que pertença ao próximo. Ou seja, Jesus resumiu todos os 10 em 2. Como assim? Amar a Deus e amar ao próximo. Mas esses 2 mandamentos, ele ainda fala numa outra questão, amor. Por quê? Porque quando você ama, você não usa o nome de Deus em vão. Se você ama, você guarda o mandamento de Deus. O mandamento de Deus que eu digo é as ordens que Deus dá para você, respeitar as pessoas. E essa guarda do sábado aqui, ó, tá? Jesus, ele cumpriu, tá? Ah, mas Jesus trabalhou no sábado. Não. Aqui, ó. Jesus, primeiro, ele é o Senhor do sábado. E segundo, tá? Segundo, que Jesus Cristo, ele salvava vidas, tá? Nesse dia. Jesus curava as pessoas nesse dia. Jesus fazia a obra de Deus nesse dia. Isso significa o quê? Que ele amava as pessoas. Então ele não quebrou o sábado, porque ele amava as pessoas. Ele não deixava as pessoas morrerem no sábado. Ele amava as pessoas. Ele honrou o pai, ele honrou a mãe. Não matou. Ele não cometeu adultério, ele não roubou ninguém. Ele não prestou falso testemunho para ninguém, ou seja, mentira, né? Não pregou mentira para ninguém. Ele não desejou a mulher do próximo e também não desejou qualquer coisa do próximo. Então, ele pega tudo isso e resume no amor. Então, quando você ama, você cumpre todas as leis. O amor é o suficiente. Então, essa é a questão da lei de Moisés que Jesus estava falando. O que Moisés estava dizendo para você é o seguinte: ame, é só isso. Amém. Amor, é só isso. O resumo dos 10 mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. Porque quando você ama, você não comete os outros. É só isso que Deus quer. Amor.